Paulinha, Oi. tu tá agora na banda Teleporte. Isso. Mas tua vida de artista começou na Teleporte? Não. Eu comecei a tocar com 14 anos, mas a minha primeira banda eu tinha 17 anos. Era uma banda cover que eu juntei com uns amigos, assim, e foi minha primeira experiência musical, mas a gente não chegou a se apresentar em nenhum lugar grande, mas festa, assim, bem underground, na casa de um amigo ou de outro, né? A primeira banda que eu tive mesmo, eu cheguei a me apresentar, eu já tinha mais ou menos uns 20 anos, né? Que a gente chegou a fazer, na verdade não foram músicas minhas, né? A banda já tinha um repertório próprio, eu cheguei a tocar com eles, mas foi coisa assim de 5, 6 meses, a gente não ficou muito Que tempo. estilo de banda era? Era estilo tipo da Teleporte também, mais alternativo, né? Era banda bem assim, mais Oasis, puxada pra esse lado de Oasis e tudo mais. E tu era vocal, baixista? Não, baixista também, era baixista também. E como é que tu começou no baixo? Eu comecei de curiosa, na verdade, né? Que nem o primeiro namorado, ele tinha um baixo, daí ele começou a tocar, eu comecei a tocar junto, fui aprendendo. Isso quando eu tinha 14 anos. Aí quando eu tinha 18, que eu fui fazer aula mesmo, né? Que eu comecei a fazer aula. Fiz aula na Music College de Canoas, né? Quando era só uma salinha no centro de Canoas. Cheguei a fazer aula lá e quando eu comecei a faculdade, daí eu meio que deixei o instrumento de lado, né? Tu se formou? Chegou a se formar? Sim, eu sou formada, só que eu levei 6 anos na faculdade, né? E aí, vamos dizer assim, nesse primeiro ano eu ainda pegava o baixo e tocava, depois eu parei totalmente, assim, né? Aí eu me formei em 2013, e aí foi a partir daí que a Teleporte começou a tomar forma. Começou a tomar forma porque tu saiu da faculdade? É que na verdade, assim, o Nasa, o Marcelo Nasa, que é o vocalista, né? Que eu conheço ele há muitos anos, e ele sempre tocou. O Nasa vai fazer uns 20 anos que tem banda, né? Mas ele sempre quis tocar comigo, né? Ele já tinha me visto tocar, ele sempre quis tocar comigo, e como eu tava me dedicando a estudos e tudo mais, eu disse pra ele que eu só ia começar a tocar novamente quando eu terminasse a faculdade. E aí quando eu terminei, que foi em 2013, no meio de 2013, a gente começou a conversar sobre esse projeto de fazer algumas músicas próprias e tudo mais. Daí ele me apresentou algumas músicas, aí na época eu já tava namorando o Pedro, que é o guitarra da banda, que hoje é meu marido. E o Pedro também toca guitarra, e aí a gente meio que começou a fazer um som junto. E aí foi assim que começou a Teleporte. E a ideia da Teleporte, como é que é o estilo, esse alternativo que tu tá me dizendo? Tu consegue definir melhor pra gente entender? É que assim, a Teleporte, na verdade, a gente tem bastante influência de várias bandas. Mas muitas pessoas que escutam o nosso som, eles dizem que ele é bem diferente, assim, não é, no caso, algumas pessoas dizem que lembra uma banda ou outra, mas como a gente tem várias influências, né, a gente sempre tenta usar isso, mesclar para criar as músicas, né? Todas as músicas são próprias, todas as músicas têm, no caso, todos compõem juntos, né? Um faz a base, vamos dizer assim, e que nem eu crio os baixos, né? O Pedro cria as guitarras dele, né? E aí o nosso estilo, assim, é um alternativo mais com influência de anos 80 e 90. Mas a gente tem umas músicas, assim, bem mais, assim, para um lado Radiohead, aí já tem outras bem mais pegadas, né? Mais explosivas. Então não dá pra dizer, assim, exatamente, assim, que a Teleporte é um estilo só, assim. A gente tem um pouco de cada das influências dos anos 80 e 90, né? Aquela coisa gótica dos anos 80, né? E mais aquela parte do grunge do 90, mais alternativo do 90 também, é a nossa influência, assim, o nosso som é baseado nisso. As letras de vocês são bem pessoais. Sim. Como é que é essa escrita dessas letras? Olha, o nosso compositor, assim, 90% das músicas são compostas pelo Naso, né? Mas a nossa banda tem música do Pedro, tem música do Buiú, tem música minha, né? De letra, no caso. E tem música até de alguns outros amigos, né? Que nem o Lazier Machado, né? Só que o Nasa, ele é o nosso compositor. E o Nasa, ele assim como eu, ele gosta muito de escrever sobre as coisas da vida, assim. Só que ele desenvolve muito essa parte dele de um momento mais difícil, ele desenvolve uma letra muito profunda. E eu acho que a Teleporte, ela tem bastante essa característica de letras bem profundas, né? Algumas até tristes, mas que coincidem muito com a realidade das pessoas, né? Com um coraçãozinho batendo no peito. Tem um público bem cativante, que vocês cativam profundamente e que tá sempre com vocês. Sim, a gente tem, assim. Isso a gente foi conquistando ao longo do tempo. Tem muitos amigos, assim, bem próximos que gostam da banda, mas o mais legal é isso. A gente foi conquistando algumas pessoas que nunca tinham visto o nosso som antes. Alguns não conheciam a gente e hoje, nossa, são fãs assim mesmo, assim. Escutam a gente no Spotify, torcem pela gente quando a gente tem um evento, quando podem vão, né? A gente, às vezes, de Porto Alegre, a gente tem o pessoal de Torres ali que gostou muito do nosso som. Então a gente sempre tenta interagir, assim, com o pessoal dessa forma, né? Isso motiva vocês? Vocês têm futuro pra manter a banda ou ela já teve algum momento de não continuar mais? Não, a gente não pensa em parar, realmente, né? Claro, às vezes uma vez ou outra dá
algum atrito, algum problema de grana, porque assim, ó, nesse meio underground não é mais como era antigamente, que vai aparecer um produtor miraculoso, vai assumir a banda, vai te largar num show e vai pagar pra ti. Não, isso infelizmente no nosso meio hoje em dia não existe, né? Tu tem que ir à luta, né? E se tu quer uma produtora, vamos dizer assim, tu também tem que pagar. Tu não vai ter, é muito difícil tu ter alguém que queira te bancar. Então esse tipo de dificuldade que acaba às vezes dando a gente meio que fica com medo. Olha só, nosso CD, a gente toca já desde 2013, 2014 e agora que a gente tá finalizando o nosso CD, né? O primeiro CD. A gente gravou um EPzinho, mas a gente vai lançar agora o primeiro CD e tá tudo no nosso bolso, assim, nada de patrocínio de ninguém, assim, né? E é um CD bem esperado, porque o EP de vocês não tem as letras, e as letras são super cativantes e o pessoal quer acompanhar junto. Sim. E tem um público que fica pedindo as letras, que quer vocês, quer o CD, isso eu escuto muito, né? Não, isso aí é passado um pouco pra nós, e é isso aí que exatamente o que tu falou, é isso que motiva a banda, né? Essa coisa de tu botar aquele sentimento num som, e às vezes tu achar, dependendo, como o nosso som, a gente não é um som tão popular, vamos dizer assim, não é um rock and roll, não é um punk rock, que normalmente o pessoal vai mais pra frente do palco. Então quando a gente vê o pessoal que tá lá, que vem assim, nossa, adorei a tua banda, que nem uma vez a gente tem um amigo, que virou um amigão nosso de Porto Alegre, ele chegou, ele chorou num show nosso. Ele não conhecia a banda e ele chorou em uma das nossas músicas. Então isso daí pra nós é inesperado, mas é o que dá força realmente, sabe? E até quando algum tá meio que desmotivado, a gente meio que lembra isso pro outro pra dar força pra continuar. Porque nem sempre é fácil. Nem sempre, na maioria das vezes não é fácil. Muitas vezes a gente tem mais, vamos dizer assim, a gente tem mais trabalho do que retorno, né? Principalmente financeiro. Mas a gente continua, né? Porque a gente gosta de música, né? Tu tem outro trabalho além de ser artista? Sim, na verdade todos nós temos, assim, então infelizmente a gente não consegue viver de música, quem sabe um dia, né? Mas eu sou professora, trabalho em escola, dou aula todos os dias, o dia inteiro, e esse é meu trabalho. Um trabalha na indústria, o outro trabalha também de professor de autoescola, e é assim que funciona. Então, se o público quer ter uma letra profunda, cativante, que escute a Teleporte, que pode ser que, de fato, fique cativante. Sim. A gente espera que se identifique. Acho que todo mundo tem uma tristeza, uma alegria que vai coincidir com alguma letra nossa. Ou um surto também, que nem a gente tem, de se revoltar, principalmente na situação que está o nosso país hoje, que a gente tem algumas letras também mais puxadas para o lado político. Então... Vocês se posicionam sobre isso também? Sim. A gente tem uma posição bem definida sobre isso e todos têm a mesma posição política sobre o que está acontecendo, então, né? A Teleporte não veio para agradar, né? Ela também quer poder se posicionar. Exatamente, principalmente eu como mulher, né? Eu já tive algumas dificuldades no início, ainda tem, de vez em quando, dependendo do lugar que tu toca, tu ainda ouve algumas besteiras e tudo mais. Ou até mesmo te subestimar por ser mulher, muitas vezes as pessoas não acreditam nisso, né? Muitas vezes as pessoas, essa história do mimimi hoje em dia, né? A gente, normalmente quem fala isso é quem não é mulher, quem não sabe, quem não passa isso na pele. Então por isso mesmo que a gente sempre tenta se posicionar para tanto politicamente quanto nessa questão do feminismo, da mulher presente, exatamente para que outras pessoas se influenciem a tocar. A gente tem, nem eu estava conversando com um Bolha, que está gravando o nosso CD, a gente estava pensando quantas bandas de meninas tem, ou com meninas. E em pleno 2018 tem pouquíssimas. Sim, tu é a primeira mulher que eu entrevisto aqui no canal. Sim, e tem banda com meninas, tem banda com meninas há mais tempo que a Teleporte, mas infelizmente não são poucas. São poucas, Pois é, e a Teleporte começou porque tu foi escolhida por um deles para poder fazer o baixo, que ele gostava do teu trabalho, né? Então sim, teve é que na verdade não é nem aquela coisa assim, tu quer tocar comigo, na verdade a gente é uma família, né? Que nem o NASA, eu sou madrinha de casamento dele e da Carol. Então a gente se conhece há muitos anos. E a gente sempre teve essa pretensão. De vez em quando a gente tocava, assim, no churrascão, a gente toca um violão, canta junto. Mas a gente pensou realmente em fazer um trabalho junto porque a gente se identifica muito, a gente tem essa... Tu no palco é uma referência muito forte para as mulheres. Isso ajuda muito para elas poderem também ir e mostrar que é possível também. É legal ouvir isso, mas quando eu comecei eu jamais imaginaria que eu seria... que alguém olharia e diria isso pra mim, por exemplo. Porque pra mim é uma coisa normal, assim, que nem eu toco, eu tento me aperfeiçoar e tudo mais, tento melhorar o meu som. Eu sei que eu não sou uma baixista perfeita, mas eu sempre tento melhorar o que eu acho que pode melhorar, ou pelo menos dar um pouco da minha característica pro som. Então eu tento mostrar também o meu sentimento quando eu toco, porque eu amo tocar, eu amo música. Pra mim a minha vida é musical.
É musical em tudo, até no meu trabalho, eu dou aula de educação física, de vez em quando eu coloco uma música junto para fazer determinada atividade, então eu sou muito musical. E quando eu toco eu gosto de botar isso para fora, esse sentimento. E é muito legal quando eu vejo que outras pessoas acham legal ou se inspiram nisso, principalmente meninas, para dizer, eu quero tocar que nem tu um dia. É que a mulher, tu vai pro palco, tu te expõe, então já é mais um passo atrás para as mulheres, porque ter que se expor num palco onde o cenário, a maioria é masculina, isso dá uma força para que continue mais mulheres indo e mostrando que é possível se expor e ter um cenário respeitoso, Sim. Né? Que não é só um objeto, uma mulher. Exatamente. O rock, assim como vários outros estilos, ainda tem muito machismo, assim. Mas eu creio que pelo menos aqui na nossa região a gente tá melhorando bastante quanto a isso, assim, E tu é uma das pessoas que ajuda a melhorar, tu entende isso? Eu acho que tem... a gente faz o possível para que melhore, mas ainda tem muito a melhorar, Sim, né? Ainda tem muito a melhorar, ainda de vez em quando a gente tem que fazer um textão falando, a gente às vezes tem que dar a cara a tapa falando no palco também, né? No início eu tinha um pouco de dificuldade para falar no palco, algumas coisas que me incomodavam, hoje eu já consigo desenvolver isso um pouco melhor, né? Mas eu creio que tem gente que acredita que bandas de rock, principalmente de rock, não tem que se posicionar. Gente, isso é impossível. O rock ele foi voltado dentro de uma posição política que não se posiciona dentro do rock. Bom, assim, procura outro estilo musical, porque não é esse o nosso objetivo do nosso estilo musical. O nosso estilo musical, ele tem aquela revolta, ele tem aquela busca por espaço. E eu creio que é isso que a gente quer, e principalmente nós mulheres. E eu espero, sinceramente, que apesar de eu estar longe da perfeição, eu espero que eu possa inspirar outras pessoas, outras meninas, para que comecem a tocar ou que não desistam de tocar, né? Assim como algumas outras já me inspiraram, né? Sim, tu sabe de alguma para nos citar? Sim, vamos dizer assim, de bandas que eu escutava, né? Que nem assim, o Smashing Pumpkins teve baixista, aí tem a Melissa of the Moor, que foi baixista do Smashing Pumpkins, que eu gosto muito do trabalho dela. Autoramas é uma banda aqui nacional que eu gosto muito, eu sempre achei muito legal, eu sempre tive bastante influência, apesar do nosso som não ter muito a ver com Autoramas. E aqui mesmo no sul a gente vê algumas bandas mais undergrounds, assim, que tem meninas, que é muito legal, o Replicantes hoje em dia, que tem a Júlia na frente, né? Tem várias bandas assim que tem uma menina ou na bateria, ou tocando baixo, ou tocando guitarra, mas eu creio assim que dá ainda para expandir muito isso, porque não adianta, sobe no palco, a maioria é menino, ou a maioria das bandas, 90% é meninos, às vezes não tem nenhuma menina tocando, né? E eu acho que isso aí é bem legal, e não só as mulheres também no palco, mas também as mulheres na parte do equipamento, as mulheres na parte da produção, né? Muitas vezes a gente não confia que a gente é capaz disso, porque a gente, na verdade, a gente não nasceu nenhum... A gente não é criada para ser, minha filha vai ser baixista, vai tocar ou vai ser produtora. Normalmente um pai que pensa isso, talvez é um pai que já trabalha com isso, mas quando tu tem um filho, uma filha, tu fica pensando em alguma coisa no futuro, tu dificilmente pensa que ela vai ter esse tipo de profissão. Mas não é um mal, é que a sociedade acaba pensando assim, né? Então é por isso que a gente acaba tendo menos mulheres nesse meio. E são duas categorias, ser músico já não é um desejo do pai, e ainda uma mulher ser música já é outros 500, porque é um meio mais de homens. Sim, né? Sim, bem mais. Muito obrigada, Paula, obrigada pela tua visão. Acho que a Teleporte tem várias bandeiras que levantam, entusiasmam muita gente e cativa muito público. A gente sempre tenta fazer isso, não só na parte do feminismo, mas também na parte da LGBT e tudo mais. A gente sempre tenta unir tudo. A gente não é contra a segregação e qualquer tipo de fascismo e tudo mais. E a gente vai sempre se posicionar quanto a isso, né? Alguns lugares meio que limitam a gente conversar a respeito disso, mas esse é o nosso posicionamento e eu acho que o mundo precisa de mais bandas que tenham atitude.